Salve você ligado aqui no canal, cara. Estamos de volta aí. Eu não vou nem explicar muito o que aconteceu, isso é papo para outra resenha, mas estamos aí novamente aqui no YouTube, nesse período aí que já está voltando a temporada nacional, o Campeonato Brasileiro se aproxima e eu vou utilizar muito desse espaço para aquelas nossas análises, como fizemos muito em 2022, 2021, e como viemos fazendo também no início da temporada. Claro que peço desculpa pela ausência, isso é óbvio, mas isso eu vou explicar em outra situação. Importante é que a gente está aí, e no momento em que o Botafogo está entrando, né, numa fase decisiva, aí, já nesse começo de 2023, Copa do Brasil, terceira fase se aproximando, o Sul-Americano também terá início na próxima quarta-feira, as finais da Taça Rio e, claro, a estreia no Campeonato Brasileiro, que é um dos nossos focos dessa temporada. Já para a gente não perder tempo, queria deixar bem claro que esse vídeo é totalmente dedicado à análise do novo reforço do Botafogo, o meio-campista Matias Segovia, de 20 anos, jogador do Guarani do Paraguai e da seleção sub-20, né, do Paraguai, um jogador de destaque, tratado como uma joia pela Federação Paraguaia, tratado como joia pelo Guarani, um atleta muito visado desde novo, e que o Botafogo acaba concluindo a negociação por 60% dos seus direitos econômicos, com um contrato de 3 temporadas, ele mesmo com a idade chegando para a equipe principal, esta comandada pelo técnico português Luís Castro. É bom a gente pontuar algumas situações, porque claro que a gente está falando de um atleta muito novo, né, o Matias Segovia, que interessante, o Botafogo vai ter 2 Segovias no elenco, né? Mas o Matias Segovia é um atleta que, claro, ainda está em formação. Muita gente vai tratar como uma aposta, mas já quero adiantar que esse vídeo aqui que eu estou fazendo ele é todo embasado em algo que eu consegui analisar na madrugada de quinta para sexta. Esse vídeo está indo lá na sexta-feira. Então, agora são 4h45 da manhã, eu estou gravando esse vídeo. Então, já para deixar bem claro que eu não conhecia o atleta, mas vi jogos, vi muitos vídeos, não esses vídeos de DVD, mas muitas partidas, né, dele com a camisa do Guarani, com a camisa da seleção paraguaia, tanto sub-17 como a sub-20. Sub-20, inclusive, que ele foi um dos destaques no Sul-Americano recente, né, naquele time da seleção paraguaia. Então o Botafogo faz uma aquisição que para muitos é uma aposta, mas eu já encaro com outro pensamento. É aquela situação do Botafogo aproveitar um jogador que está se aproximando da realidade, claro, que tem um nível ali de aposta por ele ter 20 anos de idade, só que é mais uma daquelas aquisições para o Botafogo lapidar e, claro, visando uma possível e provável, já vou adiantar, saída para o mercado externo nas próximas temporadas. O que eu pude analisar do Matias Segovia, um jogador extremamente interessante da equipe do Clube Guarani, né, o Guarani do Paraguai, ele que é um atleta muito caracterizado pelo jogo técnico, habilidoso, veloz, né? A gente pode falar que o Segovia ele junta aquelas situações do quem corre a bola e do atleta que é muito rápido também. Uma situação muito interessante que a gente pôde ver, não só eu, mas outros tantos aí comunicadores do Botafogo fizeram a mesma coisa que eu estou fazendo nesta madrugada, que é analisar como ele se comporta muito bem flutuando nessa faixa de meio campo, algo que a gente sabe que o Botafogo, no momento, tem uma certa carência. A fase de construção da equipe comandada pelo Luís Castro, ela vem sendo um problema. O Eduardo retornou, até que deu uma moral, deu um upgrade nesse time do Botafogo, quando o assunto é a criação das jogadas, só que a gente sabe que ainda falta alguma coisa, e principalmente as jogadas pelos lados. Pois bem, o Matias Segovia, como eu falei anteriormente, é um jogador que vai conseguir desempenhar todas essas 3 funções, né, como meia armador e meia atacante, tanto pelo lado esquerdo, mas tem o seu foco pelo lado direito, um jogador aberto, canhoto, isso vale a gente destacar também, e logo em um lado onde o Botafogo tem a maior carência no momento. O Gustavo Sauer não rendeu, o Carlos Alberto tem sido pouco utilizado do lado direito, o Lucas Piazon, a gente tem todo essa dúvida, né, do porquê o Piazon ainda tem alta minutagem no Botafogo. E o Júnior Santos acabou de retornar. Também farei um vídeo que vai ao ar ainda nesta sexta-feira para dar minha opinião sobre esse retorno, do jogador que estava no Fortaleza.
E aí o Matias Segovia surge para dar uma melhora. Vamos lá, a gente está falando na melhora não só no aspecto tático, mas também no aspecto técnico. Claro, separando os recortes de um jogador de 20 anos de idade que ainda está em sua formação. O Segovia é muito caracterizado pelas bolas paradas, um jogador muito técnico, com facilidade de cruzar, de finalizar, achar bons passes, criar boas oportunidades, e a gente voltando a ter uma boa opção com a perna canhota pelo lado direito. Temos alguns pontos a serem discutidos acerca da contratação do Segovia, e aí eu não falo nem só de transação mesmo. Eu acho que é muito mais questão de função, característica e coisas que o Botafogo vai precisar consertar no atleta. No que eu pude ver nos jogos que eu assisti, claro, não vi nenhum 90 minutos do Matias Segovia, estou sendo bem sincero, vi grandes recortes de partidas dele, vi grandes vídeos de atuações também, mas algo que ficou bem nítido, bem escancarado, é a dificuldade do Segovia, tanto na conclusão quanto na armação, quando ele necessita da perna direita. Entre aspas, a gente brinca muito, né? Fala que aquele jogador que não usa a perna direita nem para subir no ônibus. Esse foi um dos casos que eu consegui pontuar do Matias Segovia. Uma segunda situação, isso é óbvio, a gente está tratando de um jogador de 20 anos de idade, muito baixo, bem franzino, ele tem 1,65 m. Para a recomposição, pelo menos quanto à parte física, eu acho que o Botafogo vai precisar trabalhar muito em cima disso. Caso jogue aberto pela direita, que é o que eu acho que vai acontecer, né, para o Botafogo conseguir extrair o máximo de potencial técnico desse jogador que tem como principal função o jogo pelo corredor, pelo lado direito. Hoje, no caso, a gente está falando ali de uma aproximação com o de Plácido, né, o lateral direito do Botafogo, o argentino também recém-contratado. Então, eu já não vejo muita capacidade física do Matias Segovia conseguir recompor bem e ajudar o de Plácido nesse aspecto. Vale lembrar que o argentino lateral direito do Botafogo ainda está em adaptação, também passa muito pela questão de uma nova liga, um novo estilo de jogo, tem dado alguns moles nesse setor, vide o gol marcado pela Portuguesa na segunda partida da semifinal da Taça Rio, onde ele dá um bote de primeira. É um jogador que ainda sente a necessidade de conseguir distinguir o momento do corte exato e o momento de cercar o adversário. Então, talvez numa jogada de uma dobradinha em cima do de Plácido, talvez o Matias Segovia não consiga recompor de uma maneira tão interessante. E aí eu vou usar um contraponto, até mesmo com o Júnior Santos, que faziam isso muito bem na temporada de 2022, tanto que caiu nas graças do técnico português Luiz Castro. Mas voltando para aquilo que o Segovia pode dar ao Botafogo, voltando àquilo que o meio-campista, novo reforço, que vai assinar por 3 temporadas com o Glorioso, pode dar a essa equipe do Botafogo, principalmente o jogo de profundidade. O Segovia é um jogador que, apesar, como eu falei, de canhoto, e a gente vê muito canhoto jogando pelo lado direito, ou destro jogando pelo lado esquerdo, buscando o corte para o corredor central, para buscar uma finalização ou uma fatiada num passe, uma movimentação em facão do centroavante. Mas o Matias Segovia ele também vai conseguir dar ao Botafogo um jogo de 1 contra 1, mesmo usando a perna esquerda. Em alguma das situações que eu pude observar do jovem jogador do Guarani do Paraguai, agora, claro, novo reforço do Botafogo, é como ele gosta de utilizar muito a risca do gramado, como ele gosta de aproveitar o curto espaço de campo para jogar em cima da sua velocidade. Abrindo o jogo aqui, vejo o Matias Segovia chegando no futebol brasileiro para ser uma das principais peças de velocidade da Série A do campeonato. Ele é um jogador com essa característica e, claro, repetindo, vai buscar muito esse jogo e, pelo que eu vi, muito buscando atacar os espaços nas costas dos laterais, sempre ficando numa vantagem em relação à parte de velocidade do zagueiro que vai estar na sobra em cima dele. É mais um jogador nesse elenco, eu vejo que o Botafogo tem isso no Carlos Alberto, o Luiz Henrique está voltando a ter isso, era para termos com o Vitor Sá, tínhamos com o Jefinho, então é importante a gente voltar a ter essa opção. Já que é pelo lado direito, um setor do gramado onde o Botafogo sente a grande carência. Né? O Luiz Castro não está conseguindo firmar
nessa posição algum atleta. Ora ele vem com o Carlos Alberto, ora com o Piazon, né? Então não está conseguindo achar. Agora o Raí apareceu pelo lado direito também muito bem na partida contra a Portuguesa. Então o Mathieu Segovia chega para dar um pouco mais de equilíbrio, pelo menos na minha visão, na parte tática. E aí é que eu vejo que ele vai entregar ao Botafogo muitas chances criadas. Ele se destacou assim no Sul-Americano Sub-20 pela seleção paraguaia, como uma válvula de escape, onde no sufoco ele conseguia tirar da cartola uma chance de gol para Albirroja. Então, vejo que é um jogador que vai utilizar muito bem a perna canhota, buscando o jogo aéreo. Se tiver oportunidade de um corte para dentro, para buscar a finalização, ele também vai fazer. O repertório do Mathieu Segovia, vale destacar, ele é muito grande. Um jogador que consegue tirar da manga algumas situações de oportunidade para entregar ao time dele, mesmo que em sufoco. Se eu não me engano, foi numa partida pelo próprio Sul-Americano Sub-20. Vou ser sincero, não vou conseguir colocar aqui o vídeo por conta das questões de política do YouTube, mas numa partida do Sul-Americano Sub-20, ele cercado por 3 jogadores no bico da área pelo lado direito, ele consegue buscar o espaço no meio dos 3, puxando a bola para o meio e finalizando. A bola acabou parando na mão do goleiro, só que foi uma finalização forte, com direção, e ele mostrou que tem também essa qualidade de buscar o espaço, mesmo quando está muito pressionado. Num panorama geral, rapaziada, diria que os 60%, claro, a gente vai entrar nesse mérito. Pô, será que o Botafogo acertou em mais uma vez só ter 60%, tal qual foi a contratação do Jefinho, né, ali em 2022, ele vendido no início do ano para o Lyon? Será que 60% é suficiente para o Botafogo, tendo em vista a valorização do jogador? Até porque o Mathieu Segovia, ele fez parte do elenco sub-17 da seleção paraguaia, elenco sub-20, e daqui a pouco vai pintar no time principal, né, no elenco principal da seleção paraguaia. Então a gente tem essa situação, e claro, o Guarani com certeza vai estar de olho nisso, querendo valorizar o atleta. Negocia 60% do passe, lá na frente pode embolsar uma quantia muito maior, tendo em vista hoje o portfólio de clubes do John Textor e como ele pode colocar esses jogadores no futebol europeu. Para completar, claro, a informação como um todo, muita gente já viu, mas o Mathieu Segovia ele já é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro para assinar o seu contrato com o Botafogo. Vale lembrar que o registro de atletas que chegam do exterior só pode acontecer até o dia 4, ou seja, na próxima terça-feira. O prazo até o dia 20 é apenas para os jogadores que estão disputando os campeonatos estaduais aqui no Brasil, uma nova medida que a CBF implementou para não prejudicar muito os clubes que estão em decisões, tal qual Água Santa, enfim, lá em São Paulo. Então o Botafogo tem até o dia 4 para registrar Mathieu Segovia, o camisa número 10 da seleção do Paraguai. Família, espero que vocês tenham curtido essa breve análise do Segovia. Vai ter muito mais conteúdo sobre o novo reforço do Botafogo aqui no canal. Peço para você deixar sua moral clicando no like, se inscrevendo por aqui também, compartilhando esse vídeo para chegar em outros torcedores do Botafogo. E a gente vai voltar agora nesse início do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, vou explicar isso em outra situação, mas era hora de fato organizar a casa para poder tocar a temporada nacional e esse calendário tão grande que o Botafogo vai ter em 2023. Um beijo enorme. Viva o Botafogo de Futebol e Regatas. Tamo junto.